Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui novamente, pela graça de Deus, para completarmos mais 3 capítulos do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, discípulo amado do Senhor Jesus Cristo. E este Evangelho que, dos 8 milagres registrados, 6 são exclusivos entre os Evangelhos de João, como também o Sermão do Cenáculo. Mais de 90% deste Evangelho é exclusivo. João não contém genealogia ou algum registro do nascimento de Jesus, sua infância, tentação, transfiguração, escolha dos discípulos, nem qualquer relato acerca das parábolas de Jesus, sua ascensão ou grande comissão. Amém? Por isso, diferente dos 3 primeiros evangelhos, chamados sinópticos, que se convergem entre si, ele é diferenciado nesse sentido, e onde ele quer demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo que haveria de vir. Amém? Nós vamos ver que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade ou de boa mente. Amém? E é isso que nós estamos fazendo aqui, pregando Cristo de boa mente, em verdade, para que vidas possam ser alcançadas por este Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E um dia eu criei neste Evangelho. Há quase 28 anos atrás, praticamente, eu ouvi a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz, está escrito, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E um dia o pastor Giovanni também ouviu, escutou este Evangelho e acreditou nele, creu, e por isso hoje eu estou aqui com você, né, declarando esta mesma palavra que um dia foi manifestada na minha vida, me deu vida, me levantou, me fez ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Então, ela tem poder também para te curar, para te libertar, para transformar a sua vida, para fazer de você algo bom nas mãos do Senhor. Nós vamos começar a nossa leitura no capítulo 10, que fala sobre Jesus, o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tenha outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar, tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: vá, vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, porque qual dessas obras me apedrejareis? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, que era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os de seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis,
mas vamos ter com ele. Depois, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como mamava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Os fariseus formam conselho para matar Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem.
Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais, os sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Capítulo 12. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já eu tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de não verem com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus chamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Capítulo 13, né? Nós vamos agora encerrar aqui, porque o capítulo 13 nós estaremos lendo na próxima vez, amanhã, se Deus assim o permitir. Amém? Completamos aqui mais uma leitura do capítulo 10, 11 e 12 do Evangelho, segundo escreveu João, o discípulo amado. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar este dia, entregando ao Pai todas as coisas. Pai amado, Deus querido, Deus eterno e misericordioso, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, de bênção, de vitória, qual o Senhor nos concede no dia de hoje, porque todos os dias, Senhor, diante do Senhor, são dias de bênção e de vitória, Pai. Graças te damos porque o Senhor já proveu todas as coisas enquanto dormíamos, Senhor. Deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, meu Deus. Enquanto nós dormíamos, o Senhor preparou todas as coisas que nós precisaremos nesse dia, meu Pai. Basta a cada dia o seu próprio mal, Senhor. Por isso, Pai, nós cremos na bênção, na vitória do Senhor. Diante de todas as coisas, necessidades, problemas, dificuldades, aflições, o Senhor diz que supriria toda a nossa falta, Senhor. E nós cremos nesse suprimento, nessa tua provisão que há de vir sobre as nossas vidas, porque o Senhor é um socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação, pelo que não temeremos, Pai. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas, Senhor, rugem e se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor está no meio dela, Pai, e não será abalada, Senhor. É isso que nós cremos, ó Pai, na tua proteção, no teu amparo, Senhor, que o Senhor é um socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação, pelo que nós não temeremos, Senhor. O teu nome é uma torre forte, Pai, a qual nós nos refugiamos, Senhor. Estamos, ó Deus querido, Deus amado, dentro do teu esconderijo, debaixo das tuas asas, aonde a tua palavra nos garante, Senhor, que nenhum mal nos sucede, nem praga alguma pode chegar ao nosso lar, à nossa casa, porque aos teus anjos, ó Deus querido, Deus amado, o Senhor dá ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, eu, nosso irmão, nossa irmã, aquele que está ouvindo esta oração, não será atingido, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a bênção e
a vitória sobre todo mal, sobre toda malignidade, sobre toda palavra de maldição, oração contrária, Senhor, não prevalecerá, Pai, porque a tua palavra diz que não há encantamento contra Israel, e nós somos Israel de Deus, Senhor. Fomos enxertados na oliveira, Pai, como jambujeiros que nós somos, Senhor. Nós somos participantes das promessas de Abraão, Senhor. Fomos glorificados juntamente contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a tua bênção, a tua vitória, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo operando o seu mal, a sua malignidade. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro a este homem, vai de encontro a esta mulher, meu Deus, que está aflita, angustiada, sem esperança de ver a Deus, Senhor. Em nome de Jesus que nós declaramos a vitória, Pai. Dá paz no seu coração, Senhor. Dá vida e vida com abundância, Pai. Tira toda perturbação, tira toda inquietação, Senhor. Que todo mal, ó Deus querido, Deus amado, venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Amém? Que Jesus te abençoe. Fique firme do teu propósito de conhecer mais a Deus, a vontade dele que é boa, que é perfeita e agradável e não acrescenta nenhuma dor. Examine os textos, medite nele, estude os textos. Se você tiver uma Bíblia de estudo, vai te ajudar bastante, né? Há boas Bíblias aí no mercado, né? Bíblia de estudo pentecostal, Genebra, Shed, tem Bíblias aí abençoadas que vão te ajudar a ter uma compreensão maior do texto que você está lendo. Certamente, ao fazer isto, né, o Espírito Santo vai falar e ministrar algo poderoso no teu coração. Amém? Jesus te abençoe. Eu sou o pastor Giovanni e até amanhã, se assim o Senhor o permitir. Graça e paz.